nesta semana, nesta quarta-feira, recebendo o vereador Rafael Nisato e o vereador Jefferson Luiz. Se você quiser mandar aqui uma pergunta, uma sugestão, uma crítica, um elogio, enfim, vamos dar voz ao povo. Você pode mandar o seu WhatsApp para o 3245-5497, é o telefone que é o WhatsApp também aqui da Sinal. Você pode, se você quiser mandar o áudio, a gente coloca o áudio aqui e os vereadores respondem com toda a satisfação. Presidente, o senhor convocou para a última segunda-feira, às 9 horas da manhã, uma sessão extraordinária, foi a 5ª sessão extraordinária do ano, com um requerimento e 3 projetos de lei do Poder Executivo. Nós vamos falar um pouco de cada um deles, mas eu vou começar aproveitando a presença do vereador Jefferson para falar sobre o projeto de lei 33/2021, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o parcelamento de débitos inscritos na dívida ativa, débitos ajuizados e da outras providências, que é o nosso popular Refis. O projeto foi aprovado com 7 votos favoráveis, 1 contrário, 6 votos favoráveis e 1 contrário. Do vereador Adenilson não compareceu, não esteve presente, né? Estava com um compromisso profissional já agendado, mas vou aproveitar então a presença do vereador Jefferson, que votou contra o projeto, para que ele fale também um pouquinho sobre o seu voto contrário, mas que o senhor também fale a respeito. O senhor não vota, né? Só vota em caso de empate ou matéria que exija 2/3 de votação, mas na semana passada o senhor deixou bem clara a sua posição favorável ao projeto. Gostaria que o senhor falasse a respeito disso. A gente olha sempre os dois lados da moeda, né? Tem o lado positivo e o lado negativo. A gente não pode esquecer que também, olhando por um lado, as pessoas que pagam em dia seus impostos e seus tributos, elas podem se sentir lesadas, porque a grande maioria, na verdade, paga em dia. E uma parte acaba não pagando. Porém, nesse momento, especificamente nesse momento, eu achava de extrema necessidade, porque muitas pessoas me procuraram, e na grande maioria das pessoas, são pessoas que eu conheço, são pessoas sérias, que sempre tiveram suas contas pagas em dias e que viveram um momento bastante conturbado desde o início da pandemia. E que agora, as coisas voltando, têm vontade de não ter dívida, né, com tributo, não ter dívida com a prefeitura. Algumas até brincaram, que falaram que não pagaram impostos na outra gestão por não confiar no serviço do ex-prefeito, né? E até a gente vai conversar a respeito do requerimento. Isso encaixa bem no requerimento que o Jefferson propôs, né? Que muita gente falou isso, falou, não paguei porque eu não confiava no antigo prefeito, acho que o antigo prefeito não investia bem o dinheiro público, acabei não pagando, e outras por conta da pandemia. Por conta de tudo isso, eu achei assim necessário, fiz até indicação ao senhor prefeito pedindo para que fosse colocado esse refis em pauta, para que a gente pudesse votar, aprovar, e foi votado e aprovado, e a partir do dia 9, as pessoas que tiverem débitos na Prefeitura Municipal de Arame Farroupilha com impostos, água, etc., poderão ou parcelar ou pagar à vista sem juros e sem multa, apenas com a correção monetária. Eu acho que a correção monetária não pode dar desconto, a correção monetária ela precisa ser paga, e abrindo a possibilidade para pessoas que estão inadimplentes poder sanar as suas dívidas. Por tudo isso que eu digo, Marcos, eu entendo que nesse momento era um projeto necessário, tá? Lógico que vai se beneficiar algum malandro, entre aspas, pessoas que realmente não pagam porque não querem e esperam esses projetos de recuperação fiscal para pagar. Mas quando a maioria não paga porque está em dificuldade, a gente não pode pensar que vai beneficiar uma minoria e deixar de votar por conta de que uma minoria vai ser beneficiada. Eu acho que essa minoria deveria pôr a mão na consciência, não agir dessa forma, e nós, como representantes, acredito que fizemos a coisa certa de aprovar o projeto. O vereador Jefferson com certeza vai comentar a respeito do voto dele. Entendo até que ele não era tão contrário à ideia, mas a forma do projeto, eu acredito que seja isso, mas quem vai poder explicar melhor com certeza vai ser ele, dando a opinião sobre o projeto. Pois não, vereador Jefferson, nós vamos aproveitar a sua presença aqui, claro, para que o senhor fale a respeito do seu voto contrário ao Refis.
Nós sabemos, né, mais ou menos ali o que aconteceu antes da sessão, todos os seus argumentos, suas justificativas, mas na hora ali de votar, o senhor acabou dando voto não. Então eu gostaria que o senhor explicasse do porquê do voto contrário ao projeto do Refis. Marco, eu entendo e respeito muito a posição do Rafael na questão de que é importante esse tipo de projeto para o momento que a gente vive, né? Muitas empresas sofreram com a política sanitária que precisou ser adotada e teve que buscar sua forma de sobrevivência. Então, para muitas empresas precisou fazer caixa com o dinheiro do imposto. Olha, eu não vou pagar porque eu preciso pagar o funcionário, porque eu devo para um fornecedor, porque senão para o negócio. Então ela buscou deixar para depois o que poderia ser prorrogado. Então, nesse sentido, eu concordo plenamente com o Refis. É tempo para isso. Parabenizei a atitude do prefeito, né? Aqui também alcanço os meus parabéns ao Rafael, que indicou a questão do Refis. Era necessário, eu entendo o momento necessário, porém, o porquê que eu votei não contra o projeto? Eu senti falta de uma política voltada à população de baixa renda ou desempregada. Porque eu já me deparei com algumas famílias que ela até gera um sofrimento psicológico na pessoa de que ela nunca deveu para ninguém. E ela está devendo, isso gera um sofrimento. Só que conseguir pagar isso tem que ter uma política diferenciada para a população que ganha per capita 100, 150 reais por mês, uma parcela de 100 reais é caro. Né? Então acho que faltou isso no projeto, né? Por isso que eu justifiquei na tribuna. E também a gente respeitando o momento de crise. Então nós fazemos um refis para justamente socorrer as empresas que tiveram um momento de crise, só que a gente concede 100% do desconto da multa e do juro para quem paga à vista. As empresas ainda não se recuperaram. Então eu acredito que o pagamento, a isenção de 100% do juro deveria ser até 6 parcelas, como outros municípios fizeram, né? Então, olha, eu pego aqui, desconto 100% da multa, mas você me paga em 6 meses, que é dentro do ano vigente, ou 4 meses. Pensar um pouco diferente, porque a empresa que ela está em crise, ela não vai ter o desconto de 100%. Então, eu acredito que a gente poderia flexibilizar um pouco mais nisso, né? Mas, reforço, o refis é necessário. Parabenizei a atitude do prefeito em mandar, só que eu votei contra o projeto por conta de sentir falta de uma política diferenciada, uma forma diferenciada para a população mais pobre, para a população que é a família que enfrenta o desemprego. Eu senti a falta nessa questão. A questão do desconto, eu daria o desconto 100% em parcelas, né? E também faço aqui uma fala complementar na questão, não podemos generalizar, concordo plenamente com o Rafael, no sentido de achar que todo mundo que usa o refis é porque quer dar algum tipo de golpe. Porém, eu acredito que nós temos que endurecer as regras para coibir quem quer fazer esse tipo de fraude, porque tem muitas pessoas, poucas pessoas, vamos até corrigir minha fala, algumas, que vai lá, faz o parcelamento, paga a primeira parcela, tira a certidão na prefeitura, documentalmente, para algum efeito jurídico, licitação, uma coisa que a empresa queira participar, ela está documentada. Porém, aí ela não cumpre o prazo, isso fica na dívida ativa e ela participa de um novo refis. Então eu acredito que essas pessoas com refis recorrente não teria que ter direito a acesso quando ele é recorrente. Ou se ele ter direito, se ele não cumprir com o acordo, executar. Não só escrever na dívida ativa. Ó, você estava ciente das cláusulas, então vai fazer a multa, vai fazer o juro, teu nome vai para a dívida e eu vou entrar com o advogado para te cobrar. Porque quando ele assina o refis, ele sabe das condições. Então não é uma pessoa desorientada. Então eu senti falta de alguns pontos neste sentido. Mas como o projeto aí também precisava de uma certa urgência, a prefeitura precisa organizar essa questão da dívida ativa. Então meu voto contrário não foi contra a parcelamento, né? Porque eu espero um dia precisar e ter essa oportunidade, né? Mas eu sou contra algumas regras que não foram atendidas. Então, por isso, o meu voto foi não ao projeto, por conta desses sentimentos que eu achei que o projeto não foi completo. Pois não. Mas uma coisa que eu acho assim, bastante interessante que o Jeff falou,
e eu entendo que a administração pública deveria cobrar mais, é a parte da judicialização de certos processos. Tem pessoas que deixam de pagar e acabam não sendo protestadas. Eu acho que isso é injusto com as pessoas que pagam em dias, viu, Marco? Eu tenho uma visão de que se você não paga uma conta de energia, a CPFL te dá 2, 3 meses e vai lá e corta a tua energia. Aí o que você faz? Você dá um jeito, você se vira, você encontra o dinheiro e paga. Tô sendo radical? Não, eu tô sendo justo com todos aqueles que pagam em dia. E eu acredito que quem paga em dia, Jefferson, é a grande maioria. E então eu estou falando para a grande maioria. Lógico que existe casos excepcionais. Lógico que a gente sabe que tem uma parcela da nossa população de baixa renda que vai sofrer com isso. Mas poderia haver estudos também. Eu acredito, o Jeff fez um excelente trabalho na assistência social quando esteve lá. E acredito que se a assistência social trabalhar esse lado, a gente consegue ter o mínimo possível de injustiça. E fazer com que realmente o nosso setor de água e tributação ele comece a realmente arrecadar o que deve ser arrecadado, porque o que deixa de ser arrecadado, deixa de ser investido. E quem perde é todos aqueles que, na minha opinião, pagam em dia e merecem ter um serviço de excelência de volta. Essa é a minha opinião. Quer complementar, Jefferson? Exatamente. Pois não. A fala do Rafael é bem direta, objetiva. A gente precisa, né, entender essas posições. E só também para complementar, eu estou estudando um projeto de lei, estou em fase de alinhamento, de propor um refis social. Né, algo voltado legal, só para essa. Então, legal. Eu estou estudando, pretendo encerrar esses estudos até hoje para protocolar na Câmara, que aí respeitando aí a posição do presidente, né, o regimento interno da Câmara, para que a gente possa pautar o máximo de urgência possível. Então, estou estudando algumas formas, garantias, né, e dizer também, o que a gente fala com o refis social não é abater a dívida da pessoa. O que ela deve, ela tem que pagar porque ela utilizou de alguma forma ou é devido, né? O que eu defendo com o refis social é o dobro do prazo. Se uma empresa que tem um capital maior de produção, ela vai ter 30 meses para pagar, eu acredito que uma família com poder econômico mais frágil, com alguma situação, uma família de 5 pessoas com 3 desempregados, não tem um poder econômico como uma empresa tem. Então, o dobro do prazo, né, de 30 para 60 meses, com as mesmas regras duras. Eu sei das condições, se eu não cumprir, executa, penhora, faça o que for preciso. Mas que a gente possa dar uma flexibilizada no prazo, não na dívida, não no que a pessoa deve, mas somente o dobro. É diferente uma empresa que tem um capital de uma família que está enfrentando situação de desemprego. Eu ia perguntar justamente isso. No caso do refis, ia mesmo perguntar, estava com a pergunta pronta até na cabeça aqui, porque o caso do refis é um projeto tributário, um projeto de natureza tributária, e a gente sabe que projetos de natureza tributária não dá para haver diferenciação. A questão tributária ela é isonômica, né? Ela não há como você diferenciar as pessoas pela classe social, pelo nível econômico, enfim. Matéria tributária é muito rígida nessa questão. E eu ia perguntar justamente isso, não seria possível fazer um projeto social ao invés de tributário para corrigir, né, isso que o senhor observou no projeto do refis, o senhor acabou de explicar. E agora faço uma complementação na pergunta. Não seria necessário então fazer algumas emendas no refis para endurecer isso? Está na sua cabeça também, vereador? Eu pensei nessa parte, mas as emendas... Porque pelo que eu entendi, não tá tão rígido quanto o senhor acha que deveria estar. Isso. Existe alguma possibilidade de fazer alguma emenda? Alguma coisa? Antes de fazer alguma emenda, eu quero fazer uma conversa com o Poder Executivo, né, com o prefeito, com os advogados, para saber como funciona esse sistema. Porque talvez a gente também tenha uma opinião que a prefeitura tem algum decreto interno, alguma regra interna que já endurece. Aí a gente respeita, porque a gente tem visto aí como o prefeito Dilma vem conduzindo a prefeitura de uma forma excepcional. Então, se tivermos essa garantia do próprio prefeito, acho que acredito que não precise de emenda. E também vou conversar sobre essa questão do dobro do prazo. Eu acho que dentro da possibilidade de arrecadação do município não vai mudar muito, uma vez que se você não der condição, essa família não vai ter acesso a esse refis. Então, são esses detalhes.
Muito bem. Vereador, só para responder uma pergunta aqui que chegou nas redes sociais. O senhor foi autor da indicação para o recap do Monte Alegre. Tem alguma novidade com relação a isso? Está sendo feito estudos, inclusive ontem falamos a respeito do recap do Monte Alegre, falamos também a respeito de pensar numa área de lazer ali para o bairro do Monte Alegre, porque afinal de contas estamos conseguindo várias áreas de lazer, implantamos vários parquinhos em toda a cidade e vou falar de novo, é algo que quase todo programa eu falo, né? Da área de lazer da Santa Maria, a área de lazer que vai acontecer lá no Terra Nostra. Ontem, Jefferson, uma reunião bastante legal com o presidente do Podemos aqui de José Bonifácio, o Podemos que não esteve ao nosso lado, mas o presidente Albugrim me procurou falando da intenção de poder ajudar o município e através do seu deputado conseguiu uma verba aí de R$300 mil. Sentamos com o prefeito ontem para pensar em algo legal e foi assim decidido de se fazer um ofício ao deputado pedindo uma área de lazer ali no Carlos Cacetari, Jefferson. Então, a gente já está contemplando, né? Vila Saudade, Jardim das Flores tá revitalizando o Jardim das Rosas, o Primavera, né? Porque o Vilagem Terra Nostra faz parte ali do Primavera. E o Monte Alegre é um dos bairros que está nos planos da administração. De novo dizer, a administração pública é bem complicado. As coisas não giram da forma que a gente gostaria que girasse. Tempo, né? No tempo, né? O público é muito diferente do privado. O privado, você quer fazer algo, você pega o dinheiro, vai lá, paga um profissional e faz. O público tem liberação de recurso, aí você precisa montar projeto, acompanhar a documentação, liberação de verba, abrir licitação, prazos para recursos de licitação, depois de assinado o contrato, ainda um prazo para a empresa começar e entregar o serviço. Então, você vê, já cansa só de você falar do trâmite. Imagina você fazer o trâmite, né? Então é algo bem complexo, mas temos um olhar assim carinhoso para todos os bairros da cidade. O Monte Alegre não é diferente, tanto o Brancate 1, 2 e 3, que são bairros adjacentes. Quando a gente fala de um bairro, na verdade a gente tem que pensar um todo, né? Planejar um todo. E eu acho que Monte Alegre, Brancate 1, 2 e 3 são tipo uma região, né? Algo a se pensar ali para aquela região. E tem alguns pontos que dá para fazer. O recap é um deles no Monte Alegre. A gente percebe, eu moro ali, que já existe várias ruas que está sendo... o asfalto já está aquele detritinho que já começa a esfarelar e está nos planos, sim, assim, para todo mundo do Monte Alegre que está nos ouvindo, além do grande carinho que eu tenho hoje com o bairro. Afinal de contas, sou morador do bairro Monte Alegre também. Muito bem, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o requerimento 8/2021, um requerimento muito interessante, forte, que vai aí ainda render muitas notícias e informações interessantes. O projeto de lei complementar número 3/2021, também da autoria do Poder Executivo, que é a respeito da nova redação ao projeto a lei complementar já, né, número 1/2021, e também o projeto 32, que é da criação, composição, competência e funcionamento do Conselho Municipal da Juventude, o CMJ, em José Bonifácio. Mas antes, vou também aqui respondendo aos ouvintes das nossas redes sociais. O presidente, o Jefferson, também assinou essa indicação. A questão do transporte para Rio Preto ou uma parceria com o Hemocentro, envolvendo a Santa Casa de José Bonifácio. Os vereadores têm informação se esse projeto, se essa indicação também teve andamento? Como é que está essa questão? Na verdade, até estava conversando com o Jefferson ontem a respeito disso, de dar uma sentada, né, com o prefeito para a gente falar a respeito de indicação, né, Jefferson? Para a gente estar por dentro do que realmente já está nos cronogramas de execução, porque nós não estamos aqui para ficar falando mal do executivo. Pelo contrário, eu acho que é um prefeito que abre espaço para que a gente possa dialogar. E o que a gente pretende com isso a partir dessa reunião, não sei se faremos individual ou faremos coletiva, vamos pensar nisso de alguma forma, para que a gente possa trazer esse tipo de informação com bastante qualidade
para a população. Eu tenho um bom relacionamento com o prefeito, todo mundo sabe, a gente se dá muito bem, fomos vereadores juntos, depois estive, quando ele foi candidato a vice-prefeito, do mesmo lado, e o apoiei, né, nessa eleição também como prefeito, e espero que tenha boas notícias, né? Eu acredito que a gente deva sentar essa semana, ou começo da semana que vem, afinal de contas hoje também ele vai estar em viagem a partir das 15 horas com a vereadora Márcia. Eles estarão indo a São Paulo mais uma vez, né? A qual também parabenizo o prefeito por isso. Viajou comigo semana retrasada, semana passada com o Cássio, essa semana estará viajando com a Márcia, já visitou lugares com os Jefferson, que eu acho bastante interessante. O Jefferson poderia até comentar depois a respeito da viagem, né? Foi Uberlândia, Jefferson? Uberaba, né? Que eles foram para ver a questão de iluminação pública e tudo mais. Então é isso. A indicação foi feita. Num primeiro momento houve assim uma boa aceitação, mas a gente tem que estar cobrando para a coisa não ficar só no papel, né, Marco? Como é que foi a viagem para Uberaba, vereador, e qual foi a finalidade dela? Eu estive, né, junto com o professor Dilma, né, nosso prefeito, em Uberaba para conhecer o sistema de iluminação pública. Uberaba já está praticamente 90% de toda a cidade com iluminação LED. A gente até foi na parte da tarde, ficou um pouco à noite para ver uma outra sensação de cidade. É mais claro, você tem uma sensação assim, de mais segurança por onde você transita, e a gente foi conhecer o sistema, que lá Uberaba não utilizou investimento público para a troca das iluminações. Foi uma parceria público-privada, que é o que a gente fala de PPP. Então, foi feita uma concessão da utilização do sistema público de iluminação. Então a empresa veio com investimento, ela trocou os LEDs, ela dá manutenção nos postes, na rede de fiação, se troca lâmpada 24 horas a empresa já troca. A gente foi numa central de comando onde tem um mapa da cidade toda digitalizado, então se queima a luz já aparece na central de comando da empresa, a luz na rua tal, o bico tal tá com problema, tá falhando ou tá queimada, né? Então foi uma proposta ali, um investimento de mais de 50 milhões de reais investidos pela empresa por um consórcio privado, sem R$1 do dinheiro público de investimento. Somente foi, né, para que a população entenda, mas da onde então se paga, né? Do consumo, né, com a redução do consumo do LED, isso também se paga, e também com a taxa de iluminação pública, que lá foi implantada para corrigir o valor da concessão. Mas em termos de cidade, de forma, é um outro tipo de realidade, e sem nenhum real do investimento inicial público. E a concessão é para 25 anos. Quando acaba a concessão e o poder público decide não renovar, a cidade está toda trocada por LED e tudo que foi feito de investimento da empresa fica para a cidade, né? Então foi uma parceria que Uberaba virou referência nacional nesse tipo de parceria, e a gente foi lá conhecer, voltamos com bastante ideias. Eu vejo que o prefeito Dilma tem uma inclinação a estudar esse ponto, né? A ver essa questão da PPP, né? Que a gente não tem lei ainda aprovada em Bonifácio, teria que se iniciar por aí, mas o prefeito viu com bons olhos, e a gente ali, estando junto, tem todo o apoio para que a gente possa, não só na iluminação pública, explorar outros lados da parceria público-privada. Muito bem, então vamos falar do requerimento número 8/2021. A autoria teve a liderança, né, do vereador Jefferson Luiz, ele que propôs o requerimento e conseguiu a assinatura de todos os demais vereadores, né, vereador? E então tem aí as 9 assinaturas do requerimento 8/2021, que requer a criação de uma Comissão Especial de Inquérito Popular, CI, com a finalidade de investigar suposto esquema de uso de empresas de fachada e de lavagem de dinheiro com recursos públicos no período compreendido de janeiro de 2017 a dezembro de 2020, ou seja, na administração anterior todos, 4 anos da última administração. Gostaria que o vereador Jefferson, então, que liderou esse requerimento também teve aí a inspiração numa matéria do Diário da Região, né, vereador? Então gostaria que o senhor falasse, por favor, a respeito do requerimento.
Marco, eu quero primeiramente agradecer aqui, deixar público, né, que todos os vereadores estão alinhados, né, estão aí defendendo essa questão dessa investigação em si, né, então agradecer as assinaturas, o apoio de todos. Durante um tempo, Marco, eu achava que no mapa da Polícia Federal não existia a cidade de José Bonifácio. Porque a gente via uns absurdos, a gente ficava sabendo de algumas coisas e falava, não é possível que um dia não vai achar, né? Então eu fico assim muito contente que a Polícia Federal chegou até a porta do Executivo, principalmente num poder executivo que é carregado de suspeita, de dúvidas, né? Para não dizer corrupção abertamente, né? Porque então até que não se prova a gente tem que acreditar que a pessoa é inocente mesmo sabendo que não é, né? Então esse projeto, esse requerimento é para se instalar essa comissão de investigação. A Polícia Federal, a investigação dela está mais atenta à questão do motel, né, do contrato do motel, que é bom também frisar à população que a própria fala do delegado diz que não se encontrou irregularidades da atual administração, né, para que a gente também não confunda os papéis ali. Por que o motel está sendo investigado e o prefeito atual, o professor Dilma, renovou? Há uma questão da necessidade, outra questão é de quem fez a falcatrua lá atrás, né? Então não tem irregularidade dentro na atual administração. Então a gente quer dar uma lupa um pouco maior, investigar as relações jurídicas e físicas que a prefeitura teve, né? As transações, as negociações que envolveu dinheiro público e poder, de uma vez, explicar para a população que a gente é cobrado, e eu digo um pouquinho assim, puxando para o meu lado, eu que sempre fui um opositor muito grande do ex-prefeito, e as pessoas chegam, mas não vai acontecer nada, vai ficar por isso mesmo. Eu falei, tem que ter paciência, não é assim, saber que é culpado é uma coisa, provar que é culpado é outra, a gente tem leis que precisam ser respeitadas, né? Então, a motivação veio dessa matéria, dessas investigações, porém a Polícia Federal se atenta a recurso federal. E a nossa proposta é defender os recursos de José Bonifácio, o pagador de imposto de José Bonifácio. Então, nós queremos, ao final da comissão, tentar buscar e dizer para a população, o imposto foi bem gasto? O imposto foi mal gasto? Houve corrupção? Né? Que forma que houve a corrupção? Entregar para o Ministério Público, uma vez que o ex-prefeito não tem mandato, então não pode ser cassado, apesar nem cassado ele se permitiu, ele preferiu renunciar antes de ser, né? Então a gente quer fazer a investigação, entregar nas mãos do promotor, que é quem compete, para poder responsabilizar possíveis omissões, possíveis corrupções, porque é um tapa na cara da sociedade de Bonifácio um prefeito passar, não vou dizer 4 anos, porque teve as trocas, né? E começar a esbanjar isso tudo por aí, perto de trevos, perto de rodovia. Acho que tem que colocar uma iluminação bem grande ali com um letreiro luminoso e dizer, né? O proprietário aqui é o ex-prefeito, para que a população também saiba que possivelmente o patrimônio que se constrói às vezes não é fruto só do próprio trabalho. Então a comissão quer apresentar isso, acho que os vereadores querem isso, a população merece isso, uma vez que foi um mandato bem conturbado, uma vez que foi um mandato com muitos indícios. Está aqui o Rafael, que pode dizer de uma forma bem clara o que passou, como foi, e também dizer, Marco, parabenizar a legislatura passada, na presidência do seu Leléu, a presidência do Rafael posterior, aos vereadores, né, ao Aldo, ao Fábio, ao Osmar, hoje ambos secretários, né, chefes dentro do governo, né, ao seu Zé Faquim, um vereador aí com toda uma história, né, parabenizar essas pessoas pelo enfrentamento, pela posição que tiveram com a Câmara, porque o debate político ele existe.
A gente é oposição, situação, a Câmara é para isso. A gente não precisa esconder da população que ali é um debate político. Nós somos políticos, né? A gente não pode ter vergonha em dizer isso. E também temos que ter respostas para algumas coisas políticas. Se o prefeito não serve, se o prefeito é suspeito, se o prefeito tem indícios, a Câmara tem que agir. Ah, mas é porque é contra, é porque ali, é por isso que existe oposição e situação. Então eu sempre me declarei, sou contra a postura do ex-prefeito, sempre fui opositor e vou usar toda essa energia de oposição, de ser contra, para agir na função do meu mandato. Investigar, que é o que me cabe. E se ele errou, se praticou algo, eu espero poder corresponder ao meu mandato e entregar para o Ministério Público para responsabilizá-lo civil e criminalmente, porque quem é suspeito de desvio de dinheiro público e, se comprovado, merece cadeia. Então, a investigação tem esse sentido, buscar esclarecer os fatos. Ah, mas você é suspeito de participar porque você é contra o ex-prefeito. Aí que é bom, porque aí eu tenho mais energia. O debate na Câmara ele é político. Então ali as investigações são administrativas, mas o debate é político. E eu não tenho medo ou vergonha de dizer isso, porque o juiz precisa entender, as varas, né, a justiça como um todo precisa entender que a Câmara é um debate político. Sendo contra ou sendo a favor, a questão é o fato. Se eu busquei por ser contra ou a favor, a questão é o fato. Isso daí é o que precisa ser discutido. Então, acho que agradecer novamente aos vereadores. Acho que o Rafael pode dizer aí que acaba sendo uma extensão do antigo mandato e dizer à população: acompanhe as redes sociais da Câmara, dos vereadores, que a gente vai estar constantemente postando atualizações acerca disso. Inclusive, na última sessão, Marcos, eu fiz questão de antes de terminar a sessão, falar da seriedade e do comprometimento de todos os vereadores. Eu não posso falar mais de um vereador do que de outro. Eu acho que todos estão muito comprometidos. Eu parabenizo o Jefferson, que vem fazendo o seu trabalho brilhantemente, propondo bastante coisa, ainda só não propôs mais coisa, até mesmo por entender que às vezes precisa ter um diálogo antes, mas tem um monte de propostas prontas, né, Jefferson? Para o nosso município, para vários debates. Eu acho que é importante, por exemplo, a comissão de animais que foi proposta, eu acho fundamental para a nossa cidade, esse debate. Eu acredito que vai acrescentar muito. Eu acho que é uma semente que a gente está plantando. E agora, esse requerimento, que nessa semana eu já deverei amanhã me reunir com a doutora Maria Isabel para a gente estar montando, de forma a gente respeitar os critérios, essa comissão, né? O que eu posso adiantar é que o vereador Jefferson será o presidente, porque ele é o mandatário do requerimento. Então, a única coisa que eu adianto é que o presidente da comissão é o vereador Jefferson. Acho que é fundamental a gente investigar, tendo em vista tudo que aconteceu. O Jefferson falou, tem obras sendo feitas aí que a gente que esteve junto sabe que o ex-prefeito não tinha condição financeira de, com o salário de prefeito, fazer essas obras que estão sendo feitas hoje, né? Quer dizer, houve um enriquecimento ilícito? Não posso dizer que sim nem não, indício há. E para a gente comprovar se houve ou se não houve, nada melhor que formar essa comissão. Então eu parabenizo todos os vereadores que assinaram. Não é para investigar esse ou aquele fato, é para investigar um todo, né? E eu tenho assim uma expectativa muito grande e confio muito nessa comissão de que algo com certeza vai acabar saindo disso aí, viu, Marcos? Porque onde há fumaça, há fogo. A gente sabe que foram 4 anos muito conturbados. A população de José Bonifácio sofreu muito com isso. A gente era muito cobrado nas ruas. Eu tive um posicionamento desde o primeiro momento de imparcialidade, eu sendo do grupo do ex-prefeito, mas falei que não, que ia ter meu posicionamento, que ia votar em cima do que fosse apurado, e sempre votei em cima do que foi apurado e não de um lado político, porque eu acho que todo político ele deve entender que o lado político dele é o povo,
quem o elege são as pessoas, então nós temos que trabalhar pelo interesse comum de todos e não de um grupo político. Então tive essa mentalidade, acredito que acertadamente eu fiz e a população entendeu também, viu, Jeff? Porque afinal de contas eu fui para uma reeleição onde só eu e o vereador Fábio Peão nos reelegemos e tive a minha maior votação entre as 3 eleições que eu participei. Então acho importantíssimo esse requerimento, essa comissão. Acho que desejo boa sorte à comissão, que realmente faça um trabalho sério, e eu confio no trabalho desses vereadores, porque, de novo, vou repetir, não vou cansar de repetir enquanto eu sentir isso, da seriedade de toda a Câmara Municipal. E mais uma vez, tenho que parabenizar o meu colega Jefferson, que vem fazendo um trabalho assim, muito sério, como vereador fez, como representante na assistência social, como chefe na assistência social, fez como provedor da Santa Casa e vem também desempenhando um papel importantíssimo na Câmara Municipal de José Bonifácio. Vereador Jefferson, obrigado pela sua presença, faltando 1 minuto para acabar o nosso tempo aqui, e até a próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado, Marco, sempre um prazer, né? Agradecer ao Serginho, ao Francisco, e agradecer principalmente meu amigo e presidente da Câmara, o Rafael, né? E dizer que a postura do Rafael com a assistência social é louvável. De respeito, de reconhecimento, isso é muito importante e serve de exemplo para todos nós vereadores. E dizer à população, me acompanhe nas redes sociais, né? Facebook, tá lá o meu celular, tá lá os nossos trabalhos, curte lá a nossa página, Jefferson Luiz _vereador, e nos mande mensagem, a gente está à disposição. Obrigado, presidente. Até a próxima oportunidade com o programa Cidade em Pauta. Valeu. Eu que agradeço, Marco. Antes de me despedir, Pois só não. mais uma vez parabenizar os vereadores por a gente ter nos reunido na segunda-feira, 9 horas da manhã, para votar esses 4 projetos importantíssimos aí para a nossa cidade. Nós estamos em recesso, mas praticamente não houve recesso, né, Jefferson? Teve sessão extraordinária praticamente toda semana, mas isso é importante, é necessário. Um dos projetos a gente acabou não falando, eu acho de suma importância, o projeto do nosso frigorífico municipal, a criação de um cargo de veterinário, mas vai falar, Podemos mas de suma guardar. importância, um cargo, mas para vocês entenderem, esse cargo é fundamental para que o frigorífico Minerva possa exportar carne para os Estados Unidos, abrindo aí um novo mercado para o frigorífico Minerva e abrindo esse novo mercado, abrindo a possibilidade de contratação de mais pessoas para trabalharem no frigorífico Minerva, ao qual eu mando um grande abraço ao Ronielli, né, que é um dos representantes do frigorífico, que está sempre ao nosso lado, e ao vereador Fábio Peão, que vem desempenhando um trabalho junto ao frigorífico Minerva. Gostaria de desejar um feliz aniversário a Jo Bueno, esposa do nosso querido Vanderlei Teles, aniversariante de hoje, e agradecer ao Vanderlei a toda a hospitalidade que sempre nos dá aqui. Dizer mais uma vez que é um grande prazer, foi um grande prazer participar mais uma vez desse programa. Gosto muito de participar de programa com o vereador Jefferson, o nível intelectual ele sobe lá em cima, acaba deixando mais, dificultando as coisas para mim aqui, mas a gente aprende muito, né? Quando tem alguém assim bem preparado como o Jeff. Jeff, prazer estar do teu lado. Marco, muito obrigado pela companhia. Sérgio, Francisco, estendo esse cumprimento a todos vocês. Grande abraço, Zezão do Café. Apronta o almoço que eu estou chegando para almoçar. Abraço. Muito bem, vamos ficando por aqui então. O programa Cidade em Pauta volta quarta-feira que vem. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Francisco. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. E daqui a pouquinho o programa estará nas nossas redes sociais. Um forte abraço, fiquem com Deus e até quarta que vem. Tchau, tchau.